Olá, turma do sétimo ano da Escola Cristã Eduardo Miller. Eu sou o professor Rodrigo, leciono História e Estudos Amazônicos para vocês. E esse nosso encontro virtual é para que a gente dê seguimento aos nossos conteúdos que estávamos estudando em sala de aula antes de termos que nos isolar socialmente em decorrência do combate ao coronavírus. Então, antes de começar essa aula, eu gostaria de perguntar se vocês estão se sentindo bem, estão bem de saúde, estão lavando as mãos direitinho e se estão ficando em casa, principalmente obedecendo aos seus pais, avós, tios e responsáveis. É muito importante que a gente fique nesse momento distante para que em breve a gente possa se ver e continuar tendo nossas aulas que a gente gostava tanto, não é? Então, para que a gente não fique sem estudar, nós vamos começar um assunto novo. Preciso que vocês peguem o livro de vocês, pode pausar o vídeo e pegar, e coloquem ali na página 18, tá bom? O assunto que nós vamos estudar é a formação dos estados nacionais. O que seria isso? Bem, o que seria isso é como que os países da Europa surgiram como países. Nós vimos que a Europa teve um período que foi o Império Romano. Ali não tinha países, ainda como nós conhecemos. E depois da queda do Império Romano, tivemos o quê? Os feudos. Muito bem. Então, na época do feudalismo, a gente não tinha países, mas tínhamos feudos, que eram grandes porções de terras governadas por um senhor feudal. Correto? Já agora que nós vamos estudar a formação dos Estados Nacionais, nós vamos ver como é que os países começam a surgir. Sim, os países como nós conhecemos hoje. Mas os países da Europa. Por isso, toda vez que vamos estudar um assunto novo, nós temos que lembrar das três perguntinhas: onde, quando e em que contexto. Onde é que vamos estudar a formação dos Estados Nacionais? Isso, continente europeu. Lá onde o Império Romano já fez suas terras, lá onde já estudamos que teve uma peste negra que devastou o continente, né, e nos faz lembrar dos nossos tempos de hoje. E quando foi que isso aconteceu? Bem, o período é do século IX até o século XVI. Um período muito grande porque alguns estados nasceram, se conceberam, foram formados antes dos outros. Então tem países que são mais velhinhos do que os outros, correto? E qual foi esse contexto? O contexto que nós já estamos estudando. A crise do sistema feudal. Ou seja, as pessoas estão deixando de morar nos feudos. O feudo está deixando de ser, o lugar onde o cotidiano se centra. O feudo está deixando de ser a unidade de produção principal de alimentos, de produção de relações sociais, de produção de cotidiano, como a gente estava vendo nas nossas aulas anteriores. Descentralização do poder, ou seja, o senhor feudal deixa de ser agora a principal autoridade. Temos um renascimento do comércio. Nós lembramos que no feudo não se comprava e se vendia muita coisa. No máximo sal, né? No máximo um produtinho ali que não tinha no feudo. Mas quase que 90% dos alimentos que eram consumidos no feudo eram produzidos dentro do próprio feudo. Então não tinha necessidade de haver trocas comerciais. Já no contexto que estamos estudando, o comércio está voltando com tudo e temos o fortalecimento da burguesia, aquela classe que ficava morando fora dos feudos e que constitui uma grande massa de artesãos, comerciantes, banqueiros das feiras. Lembrem-se dos banqueiros que trocavam os dinheiros, dinheiro de cá, dinheiro da China pelo dinheiro da Europa. Lembrem-se muito bem das nossas aulas, eu sei que vocês estão com saudade, vão conseguir lembrar direitinho. É dentro desse contexto que vão começar a surgir os estados nacionais, ou seja, os países. Já vai deixar de existir os feudos e o senhor feudal e vai entrar agora a figura do país. E quem vai ser o governante do país? Eles mesmos, os reis. Lembrem-se lá das séries de tempos medievais que vocês tanto gostam, né? Então, eu trago para vocês a figura aqui de um rei. Está aqui em cima, na parte de cima do slide. E essa figura desse rei está ligada intimamente à formação dos Estados Nacionais. Vamos lembrar que essa formação dos estados não aconteceu da noite para o dia, é um processo, como viram.
mais de 100 anos, 200 anos. Alguns estados nem se formaram nesse período, foram se formar só 100 anos atrás, 200 anos atrás. Então é um processo longo, que é contínuo. As cidades vão manter suas características próprias, né? Elas vão ser incorporadas a novas nações, elas não vão deixar de existir, como aconteceu no feudalismo. Esse processo vai estar ligado ao estabelecimento de fronteiras. O que são fronteiras? Nós já estudamos. São limites. Esses limites podem ser físicos, ou seja, entre uma cidade e outra, territoriais, ou podem ser culturais. Um lugar que fala uma determinada língua tem diferença com outro lugar que está pertinho, que fala outra língua, então ali se estabelece uma fronteira do tipo cultural. Então, esse processo de formar um país tem a ver com criação de limites. Aonde um país começa e outro termina, é aí que estamos estudando, né? Esse assunto especificamente. E vamos ter, claro, a figura do governante desse país, né? Quem é o governante desse país? Aí eu trago a figura do rei, porque esse rei ele vai desenvolver uma forma de governar que é característica desse período, que se chama absolutismo. Pensem comigo. Algo que é absoluto é único. Exatamente, muito bem. Algo que é absoluto é único. Então, o que eu posso desenvolver? O que eu posso pensar de um governante absolutista? Que ele é único a ter o poder. Ele vai ser o soberano, né? Igual como nós vimos no senhor feudal, lá dentro do feudo, ele era o único que governava tudo aquilo. Assim, o rei vai ser um absoluto, um governante super poderoso dentro daquele país que está se formando, né? Então, quando eu digo que os governantes absolutistas passavam a centralizar o poder político destas nações, entendam que eles eram as autoridades máximas. Quais são as principais características desses estados nacionais modernos? Na página 18 e 19, nós temos o tópico chamado Características da Idade Moderna, da Europa Moderna. Discutimos muito isso em sala de aula, turma. O que é moderno é o que é novo. O que é da Idade Média era aquela idade que estava entre a Idade Antiga e a Idade Moderna. Sabemos que essa nomenclatura foi dada pelos historiadores, né? Foi dada recentemente, não foi dada pelas pessoas que moravam, que viviam na Europa durante esse tempo. Mas é importante a gente entender que essa noção de moderno, de novo, está atrelada a essa ideia de morar num país. Então, a ideia de morar num país e não em um feudo é uma ideia moderna, uma ideia nova. E como é que se constitui essa ideia? Trago um gráfico aqui que mostra que o Estado Nacional, ou seja, o país, ele vai ter algumas características para que ele consiga existir, se materializar como país, funcionar como país. Uma das principais é a cobrança de impostos reais. Diferente do feudalismo, que tínhamos os impostos da banalidade, da talha, da corvéia, que eram os impostos pagos pelos camponeses, pelos servos, para viver e utilizar as benfeitorias do feudo, nós vamos ter impostos pagos para quem? Para o rei. Esses impostos vão conseguir manter toda a estrutura daquele país. Pagar os exércitos para defender as fronteiras daquele país, pagar a cunhagem de uma moeda real única, que eu trago aqui para vocês como uma das características. É imprescindível para um país ter uma moeda só. Como é que eu vou ter em um país muitas moedas circulando? Ninguém vai conseguir comercializar nada direito. É melhor que eu tenha uma só moeda dentro de um país para que eu tenha unidade, para que eu tenha equidade, né? Então, além disso, um sistema de pesos e medidas é fundamental. Por quê? Se eu vou comprar 1 quilo de açúcar e eu chego lá na venda e aquele quilo de açúcar, na verdade, vale por 3 quilos, eu vou sair no prejuízo ou no lucro, né? Eu vou ter uma desregularidade, eu vou ter uma completa confusão na hora de comprar 1 quilo de açúcar, porque se eu vou comprar 1 quilo e lá eles vendem 1 quilo como se fosse 3, não vai dar certo essa compra. Então, 1 quilo aqui, 1 quilo ali. É como se eu for na feira querer comprar 1 quilo de açúcar e lá na feira ela não me vender 1 quilo como se fosse 1 quilo. Ela me vender 1 quilo, na verdade, é 1 litro. Vai haver uma certa confusão. Então, é necessário essa unanimidade no sistema de pesos e medidas para que eu tenha uma unidade, né? Para que eu chame ali um país de
um país realmente unido, um país realmente igualitário. Para isso, para defender esse país, eu vou ter a contratação de um exército nacional profissional, ou seja, vou ter que pagar, o rei vai pagar, né, as pessoas para defenderem aquelas fronteiras, e aquele exército vai ser profissional, ou seja, ele vai ser pago para isso, ele vai ter que ter ali o salário dele pago para defender essas fronteiras. E tudo isso incorre que o país ele precisa de uma centralização administrativa. O que isso quer dizer, gente? Quer dizer que tem que ter um governo só comandando tudo isso, né? E para que ele comande, lógico, ele vai precisar de leis e burocracia. Não se preocupem nesse momento em entender como se configura um Estado. Preciso que vocês entendam, basicamente, as características do que é um país, um Estado nacional moderno. Já nas próximas aulas, nas próximas séries, vocês entrarão em contato com essa burocracia, com essas leis, como que se nascem essas leis. E isso é muito interessante porque a gente pode entender muito o nosso Brasil de hoje, como é que ele funciona. Tem muito a ver com como que os estados nacionais modernos se formaram. Mas isso é matéria mais lá para frente. Por enquanto, fiquem comigo e vamos passar para o próximo slide, onde eu trago dois amiguinhos aqui. Thomas Hobbes e Nicolau Maquiavel. Estou aqui no meio deles, né? E eles têm muito a me dizer por quê. Esses dois pensadores, filósofos, foram eles responsáveis por escrever grandes obras que influenciaram os reis mais famosos da Europa. E essa influência que esses reis receberam ajudou eles a conquistar o povo deles e a realmente serem bons reis e entrarem para a história. O Thomas Hobbes, que é esse bigodudo aqui, que está mostrando aqui para vocês, ele tinha uma ideia de que o homem precisava de um poder para dominar ele mesmo. Ou seja, o homem era o próprio lobo do homem. O homem, qualquer ser humano, oferecia perigo para si próprio. Então, quem poderá nos defender? Somente um governo, um Estado. E esse governo está personificado na figura do rei. Muito bem. Então, a teoria dele justificava a necessidade de se ter um rei. Para que precisamos de um rei? Porque nós não sabemos nos defender sem um rei. Ele viveu no século XVI, morreu no século XVII e escreveu um livro chamado Leviatã. Esse livro influenciou os reis a governarem, a instituírem o absolutismo em alguns países da Europa. Já esse carinha aqui que está um pouco acima de mim é o Nicolau Maquiavel. Rapaz, a obra dele chama-se O Príncipe. E ele, nessa obra, afirmava que qualquer coisa que os reis fizessem para garantir o poder e o controle da sociedade era válido, era justo. Não importasse se ele fosse usar de violência, de difamar outros reis, difamar outras pessoas, punir, enfim, fazer toda sorte de coisa feia, coisa ruim, para que ele conseguisse dominar um povo, dominar um país. Então, ele afirmava que assim os fins justificavam os meios. Não importa o que o rei fizesse, ele tinha que fazer qualquer coisa para manter-se como um rei absoluto e deter o poder nas mãos deles. Estamos falando, gente, de territórios, de sempre lugares onde está havendo constantes guerras, revoltas e que para um país se formar, precisava sim tomar certas medidas duras para que mantivesse aquela unidade naquele país. Então, essas duas obras são as obras mais importantes que estão no material de vocês, tá bom? Essas obras, esses dois teóricos, eles estão listados na página 22. Venham acompanhando comigo junto com o material de vocês, que isso é muito interessante. Agora, nesse nosso momento, eu vou dar um tempinho para vocês na página 23 para que a gente interprete um documento da obra do Nicolau Maquiavel chamada O Príncipe. Logo na página 96 ele vem trazendo essa frase aqui. É melhor ser mais amado do que temido ou melhor ser mais temido do que amado? Essa eu deixo com vocês. Seguindo a leitura, ele vai falar que idealmente é preciso ser mais temido e amado, mas é difícil reunir os dois, viu? Se um dos dois precisa ser sacrificado, qual que ele vai sacrificar? Claro que ele vai sacrificar ser amado. Ele vai preferir, ele vai aconselhar os reis a serem temidos. Por quê? Porque para ele, enquanto as pessoas temem um rei, essas pessoas vão obedecer esse rei.
Se elas amarem esse rei, elas vão se sentir à vontade para fazer de tudo, menos obedecer o rei. É aquela velha ideia, né, que a gente tem, que a gente precisa ser carrasco para ser temido, né? Isso vem lá de trás, lá do século XV e XVI, quando Maquiavel fez essa obra. Claro, isso funcionou para os reis absolutistas daquela época. Eu quero que vocês interpretem essa pequena parte do livro do Maquiavel e respondam a próxima atividade, aqui que está na página 23. A questão 1 e a questão 2. Vai perguntar para vocês se é mais seguro, de acordo com Maquiavel, é mais seguro para o príncipe ser temido ou amado? Por quê? Com as próprias palavras de vocês, a partir do que vocês estão lendo aí no trechinho do texto do príncipe, vocês vão saber responder perfeitamente. A segunda questão já diz. Vocês vão ler a passagem que diz assim: sentem-se livres para romper as obrigações que devem por amor. Então, como assim? Por que as pessoas sentem-se livres para romper as obrigações que devem por amor? Vocês vão me responder se essa afirmação do Maquiavel se refere aos homens que amam ou aos que temem o príncipe, né? Para o Maquiavel, lembre-se, o que é mais importante, ser amado ou ser temido? Com base nisso, vocês vão conseguir responder e vocês vão me enviar lá no Clipe Escola a atividade de vocês resolvida com a foto, porque eu vou dar o meu visto lá. Muito bem. Já nós vamos agora estudar, no próximo slide, o processo de centralização política na Europa Ocidental que vai formar os países da Inglaterra, França, Portugal e Espanha. São as 4 coroas que a gente vai se focar agora em estudar. Por quê? Porque são elas que vão nos acompanhar e vão nos mostrar como é que os países foram avançando na sua Constituição, como eles foram deixando coisas importantes que até hoje a gente tem no nosso país também, né? Então a gente vai estudar as origens disso. Por que hoje a gente tem um governo que tem os deputados federais, os deputados estaduais? Só estudar a monarquia inglesa que a gente vai entender. Então essa monarquia ela está muito explicada, gente, com aquela fofoquinha que eu conto para vocês na página 24. O rei Guilherme o Conquistador conquistou várias terras e foi um rei importante, né? Teve um filho, teve vários filhos que continuaram com esse governo, aquelas coisas que a gente sempre conta na fofoca da história. Mas o que é interessante a gente saber é que vários reis conseguiram conquistar as terras da Inglaterra, anexá-las hoje ao que hoje a gente vê no mapa, aquela porção de terra chamada Inglaterra. Esses reis eu trouxe para vocês 2 deles. O Guilherme o Conquistador aqui, que foi o primeiro que começou a reunir as terras que hoje formam a Inglaterra, e o rei João Sem Terra, que foi o rei na transição para o século XIII, do século XII para o século XIII. Qual é a importância do rei João Sem Terra? Ele assinou um documento chamado Magna Carta no ano de 1215. Esse documento ele foi o primeiro documento escrito que regulamentava os poderes do rei e os poderes do povo. Esse rei ele criou uma instituição chamada parlamento. Nós estudaremos o parlamento detidamente no 8º ano, tá bom? No 8º ano a gente vai estudar como esse parlamento atuava, qual era a função dele e qual foi a importância dele para o desenvolvimento da humanidade, principalmente do país que hoje é a Inglaterra. Mas por hora, o que a gente precisa entender? Que a Magna Carta foi o primeiro documento que regulamentava todas as leis daquele país, daquela monarquia que estava nascendo. Qual é o documento que nós temos hoje que regulamenta o nosso Estado, o nosso país Brasil? Bem, hoje nós temos a Constituição Federal. É muito parecido com o que tinha lá na Inglaterra no século XIII, que foi chamado Magna Carta, ou seja, o documento mais importante. Magna, magnífico, importantíssimo. Carta significa documento, né, em latim. Então esse rei assinou esse documento, vocês estão vendo aqui na imagem que ele está assinando, né, a imagem da direita. Ele está assinando um documento na frente de cavalheiros, de sacerdotes da igreja. Então ele está ali constituindo a Inglaterra. Já o rei Eduardo III, que eu trago aqui o nome dele para vocês, é porque ele dividiu o parlamento em 2 instâncias. Na página 25 vocês vão ter aí a divisão do parlamento em Câmara dos Lordes e Câmara dos Comuns. Grifem isso para mim, por favor, porque nós vamos retomar isso em sala de aula, que é um importante gancho para os nossos conteúdos do 8º ano. Nós vamos pular essa atividade por hora, vamos realizá-la
tão breve nós retornemos, porque vamos avançar para estudar a monarquia francesa. Aqui na monarquia francesa eu trouxe um vídeo para vocês, que vai tocar daqui a pouquinho. Primeiro nós temos que entender que a monarquia francesa ela já vai se originar, né, através do fim do Império do Carlos Magno, grande amigo de vocês que estudamos com ele no primeiro semestre, né? Carlos Magno foi responsável por começar todo aquele conjunto de rituais, aquele modo de viver baseado no feudalismo, né? Lembrem do Carlos Magno como grande conquistador e imperador do Império Romano, que conseguiu aliar a igreja junto com o Império Romano e os costumes germânicos e fundou um grande império. Esse império tinha algumas partes dele que hoje são a França. Então é por isso que o Carlos Magno tem a ver com a história da monarquia francesa, né? Então, a monarquia francesa tem o início com o fim do Império do Carlos Magno e o início de uma outra dinastia. A sucessão de reis que vem a tomar o trono da monarquia francesa está toda descrita na página 26. Todos os acontecimentos, a importância de cada rei, entre eles o rei Filipe Augusto, o rei Luís IX e o rei Filipe o Belo, todos eles foram os reis que foram contribuindo para que a França tornasse o território que ela é hoje. O mais interessante que a gente tem na França aqui para estudar, que é um principal acontecimento aqui, chama-se a Guerra dos 100 Anos. Bem, essa guerra, como vocês podem ver, ela teve início no século XIV e ela se estendeu até o século XV. Só que se vocês fizerem as continhas, vocês verão que ela não teve 100 anos. Então, para a gente responder que história é essa de uma guerra de 100 anos que não teve 100 anos, eu trago um vídeo para vocês que vai tornar muito mais fácil o estudo desse episódio e aí vocês vão conseguir entender por que a França era tão importante nesse contexto, tá bom? Quanto tempo durou a Guerra dos 100 Anos? Será que foram exatamente 100 anos? Seriam 116, 80 anos ou 150? No século XII, a França e a Inglaterra eram monarquias, porém, eles não eram países como são hoje. Isso porque ainda tinham muitos traços do feudalismo. Elas eram divididas em províncias e seus condes eram vassalos de um rei. E às vezes existia conflito entre os interesses dos condes e do rei. E esse foi um dos motivos iniciais da disputa entre França e Inglaterra, a região de Flandres. Os condes de Flandres eram vassalos do rei da França, mas eram ligados economicamente à Inglaterra, com quem decidiram fazer uma aliança, irritando bastante o rei da França. Ixi, já viu que vai dar problema, né? E para piorar tudo, o rei da França, Carlos VI, morreu e não tinha filhos para assumir o seu trono. Aí começou um rebuliço sucessório. De um lado, Felipe de Valois, sobrinho do ex-rei Filipe o Belo, que era pai de Carlos VI. Do outro lado, Eduardo III, rei da Inglaterra, neto por parte de mãe de Felipe o Belo. Quando a nobreza francesa coroou Felipe de Valois como rei da França, o rei da Inglaterra não se conformou e declarou guerra. E essa guerra ficou conhecida como a Guerra dos 100 Anos. Quantos anos você acha que ela durou? Vou pegar dinheiro. Não é nascido, não sei não. Eu acho que a Guerra dos 100 Anos durou 116. Acho que 150, né? 150. Irã e Iraque. Acho que eles nem lembravam mais do que eles estavam lutando. A guerra tem a ver com conquista de território e economia. Inacreditavelmente, a Guerra dos 100 Anos durou 116 anos. Tempo pra caramba. Tanto que todos os reis envolvidos morreram. Foram 20 reis na França e Inglaterra nesse meio tempo. A guerra teve 4 fases e a França saiu vitoriosa. E para isso, contou com a grande ajuda da lendária Joana d'Arc, que liderou um exército popular na luta contra os ingleses. E essa guerra enfraqueceu a nobreza dos dois países e trouxe um poder mais concentrado aos seus reis, fortalecendo a instituição da monarquia centralizada. E para você ver como isso foi importante, a Guerra dos 100 Anos é um dos principais eventos que marca o final da Idade Média e anuncia a época moderna.
Guerrinha comprida e importante essa, hein? Muito bem. Para que vocês tenham mais detalhes da Guerra dos 100 Anos, o material traz na página 27 um pouquinho de texto para detalhar esse importante acontecimento na história das monarquias inglesas e francesas. Já vamos agora um pouquinho mais para o lado do Atlântico e vamos estudar as monarquias espanhola e a portuguesa. Elas estão juntas porque elas são muito parecidas. A origem delas teve na Guerra das Reconquistas. Reconquistas do quê? Essas guerras da Reconquista são aquelas guerras que expulsaram os muçulmanos que habitavam a Península Ibérica. No finalzinho do ano passado, nós estudamos a presença muçulmana na Península Ibérica. Pois bem, no século VIII até o século XV, acontece que os portugueses e os espanhóis se reúnem para tirar esses muçulmanos porque eles têm uma fé diferente. Os portugueses e os espanhóis, nós sabemos, vão fazer aqui a monarquia deles, a coroa deles, vai ser totalmente cristã. Então, vai-se, a partir dessa guerra de reconquista, alguns nobres vão se destacar nessas batalhas e vão ganhar feudos. Esses feudos vão ser tão grandes que vão reunir os reinos de Castela e Aragão e o condado portucalense. São os feudos onde vai se originar os países Portugal e Espanha. No caso de Portugal, uma dinastia chamada de Avis, ela vai se sobrepor. Na página 28, nós temos toda a história da sucessão, os episódios relatados, as batalhas que aconteceram para que essa dinastia ela se destacasse nas batalhas e conseguisse dominar mais territórios e expulsar os muçulmanos de Portugal. Portanto, nesse momento que essa dinastia fez uma importante batalha, conclamou uma revolução para que Portugal tornasse uma monarquia. Então, nesse momento, no século XIV, Portugal começa a existir como um país. Portugal, então, é um dos primeiros reinos ou feudos a se tornarem um país, um Estado nacional. Já no caso da monarquia espanhola, ela vai se constituir a partir do casamento de dois reis católicos, o rei Fernando, que era o rei de Aragão, e a rainha Isabel, a rainha do reino de Castela. A união desses dois reis vai formar uma coroa cristã espanhola, ou seja, os reis cristãos vão ficar conhecidos como os reis de Espanha, vão ser os dois reis cristãos. Então, essa forte ligação das coroas com a Igreja Católica é que é característica das monarquias espanhola e portuguesa. São duas monarquias que vão ser cristãs e que isso tem muito a ver com o que nós estamos estudando em estudos amazônicos. A formação das colônias, ou seja, a ocupação de Portugal e Espanha da América, tem tudo a ver com a formação deles como países. É nesse contexto do século XIV e XV que esses dois países se lançam para conquistar novas terras. E isso nós estamos vendo mais detidamente em estudos amazônicos. Por ora, nós precisamos entender como foi que esses países se formaram. Você vê que tem aí sempre uma guerra no meio, sempre uma definição aí de alguma característica, seja ela a língua, a religião, os costumes. Tudo isso contribui para se formar um país. Já no caso do Sacro Império Romano-Germânico, nós não tivemos a formação de um Estado nacional. O Sacro Império Romano-Germânico é o que hoje nós conhecemos como a Alemanha e as outras terras que estão ali próximas. Eles só vieram a se tornar um país no século XVIII, XIX. Então, o que nós temos, que o material de vocês traz aqui, é que existia uma unidade ali em torno desse império. A peculiaridade desse império é que ele formava terras que eram conquistadas pelo Império Romano, com uma forte característica ali, uma forte presença da Igreja Católica. E isso conseguiu diferenciar eles do restante da Europa. Mas eles não formaram um Estado nacional moderno, ainda ficaram muito ligados ao feudalismo. Muito bem. Já na página 30,
Nós temos uma atividade organizando a história, que vocês vão dar conta a partir do estudo da monarquia espanhola e portuguesa nas páginas 28 e 29. Quero também que tirem foto da atividade resolvida e mandem pelo Clipe Escola para que eu dê o meu visto. Lembre-se que estão sendo avaliados também durante esse período. Para a gente começar a terminar a nossa aula de hoje, estamos chegando ao momento final, vou explicar um pouquinho da sociedade de corte, que é o que vocês têm na página 30, essa belíssima imagem, que é um palácio, é o Jardim do Palácio da França, Palácio de Versalhes. O que ela traz aqui que é muito interessante são os nobres, os aristocratas, em seu cotidiano. Como que esses estados estão se formando em torno da figura de um rei, aquele rei vai ter também a sua corte, ou seja, as pessoas que moram com ele dentro daqueles castelos enormes que a gente vê nos filmes. É óbvio que tinha muita gente morando lá. E essas pessoas faziam o quê? Nós vimos que no feudalismo os nobres eram responsáveis por travar guerras. Mas agora que os estados nacionais eles não têm mais necessidade de que os nobres entrem em guerra, porque eles têm um exército profissional que é pago pelos impostos, o que esses nobres vão fazer? Muito bem, acertou quem disse nada. Realmente eles vão ter uma vida de ócio. A vida deles vai ser caracterizada pela apreciar as belas artes, por ficarem com tempo bastante livre, não vão se dedicar ao trabalho braçal, não vão se dedicar à administração de terras. Eles vão morar no palácio junto com o rei e vão viver praticamente para admirar o rei, para servir ao rei. Então, o que acontece na sociedade de corte? Dentro desses palácios, a gente vai ter uma grande parte da nobreza vivendo do ócio, vivendo um cotidiano ritualizado, baseado em umas relações teatralizadas. O que isso quer dizer? Quer dizer que muito do que se fazia na corte era um teatro, era para se manter as aparências, para se manter a riqueza, né? Isso vai caracterizar uma nobreza que não vai agradar nadinha às pessoas mais pobres, porque os mais pobres vão continuar trabalhando duro, enquanto que essa nobreza não vai trabalhar nada duro. E isso vai gerar uma revolta que mais tarde nós vamos estudar em França. Para fechar nossa unidade, nós temos o mercantilismo. Mercantilismo é uma política econômica dos Estados nacionais modernos. Trouxe para vocês uma balança, uma imagem que mostra muito bem o que essa política econômica representa. Ela representa basicamente, gente, um aumento das exportações e uma diminuição das importações. Basicamente, o que isso significa? Que um país, para ser rico, precisa vender mais do que comprar. Isso era a política dos países. Como que eles iam botar em prática isso? Primeiro, lembrem-se que eu falei das colônias. Em estudos amazônicos nós estamos estudando as colônias. Para que servem as colônias? Ora, as colônias servem para que esses países que têm as colônias, as metrópoles, consigam enriquecer mais facilmente através da exploração dos recursos naturais dessas colônias. Explorando os recursos naturais, eles podem conseguir mais produtos, mais matérias-primas para levar lá para as metrópoles e fabricar produtos que vão ser vendidos por maior preço dentro do continente europeu. Assim, eles importam menos e exportam mais. Quanto mais matéria-prima eles conseguirem extrair das colônias, mais riqueza eles vão ter, porque matéria-prima, estamos falando de ouro, prata, madeira, produtos que vão servir à indústria como um todo. Então, fabricando esses produtos, as colônias vão servir de fornecedores de exportações para as metrópoles europeias. Então, prestem muita atenção nessa imagem e nesse gráfico. A balança comercial favorável é essa balança que vos trago aqui no lado esquerdo. O protecionismo alfandegário é justamente a política de barrar as importações desnecessárias, ou seja, um país não vai precisar comprar um produto que ele não tem necessidade. O metalismo significa a grande procura por ouro, prata e metais preciosos, que eram produtos muito importantes para a fabricação de moedas, muito bem. Com ouro e prata fazia-se dinheiro nessa época. Então, ouro e prata vão ser muito importantes nessa época.
Assim, eles conseguiam atingir os monopólios comerciais, que significa aquele país que consegue dominar uma produção de um determinado produto. Gente, isso aqui é uma introdução para que em sala de aula a gente tenha uma conversa bem mais aprofundada. Essa é uma política econômica bem complexa, mas muito importante para a gente entender nas nossas aulas de estudos amazônicos como é que se constitui a colônia amazônica que nós estamos vivendo hoje, né? Isso aqui diz muito sobre o nosso passado. Então, para hoje, eu vou pedir para que vocês consigam me entregar as atividades que eu já pedi, que estão nas páginas citadas. Página 25, ok? Na página 23. E na próxima aula nós vamos realizar a resolução das questões das páginas 32 e 33. Eu vou ficando por aqui, agradecendo aí a presença e a atenção de vocês, pedindo que fiquem em casa, obedeçam aos seus pais responsáveis e lavem bem as mãos para que a gente tenha sucesso no combate a essa epidemia do coronavírus e possa retornar em breve às nossas aulas presenciais. Um grande abraço para vocês, até a nossa próxima aula.